Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 9. Está escrito assim a palavra do Senhor. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são Abana e Farpá, porventura, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Meus irmãos, esta passagem bíblica é bastante conhecida e fala a respeito deste episódio da cura do capitão do exército do rei Ciro. Este homem, nós vemos isso no versículo 1, era um homem poderoso, honrado, era um homem de bastante respeito, considerado, era uma espécie de primeiro-ministro, irmãos, este Naamã, um homem bastante importante. E ele era habilidoso para a guerra, para as batalhas, ganhava muitas guerras, inclusive ele lutou contra Israel e a sua tropa venceu. Mais adiante nós vamos ver que uma menina de Israel foi levada cativa à sua casa. Pois bem, esse homem, irmãos, mesmo sendo tão influente, tão poderoso, honrado, como a Bíblia diz, ele, no entanto, era um homem leproso. Ele tinha lepra. E nós já vemos aqui, irmãos, a importância deste acontecimento, e também o próprio Senhor Jesus, ele faz menção a esta passagem bíblica. Nós vamos ver, queridos, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 27, que o Senhor Jesus diz assim: havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Então, o próprio Senhor Jesus, irmãos, dá testemunho deste milagre da cura de Naamã. Pois bem, mesmo com toda essa influência, Naamã tinha um espinho na carne, que era a lepra que ele tinha em seu corpo, para não se tornar mais soberbo do que ele já era em si. Isso nos mostra, irmãos, que muita gente bacana, que possui muitos bens e também são dignas de muita honra, possuem muitos amigos, mas por trás das roupas finas, bonitas e elegantes de grife, existem muitas lepras escondidas. Algo que nos chama bastante atenção aqui, amados, é a respeito desta menina, uma jovem moça, uma menina, que foi levada nas tropas, presa de Israel, foi cativa
e acabou que ficou como escrava, serva, na casa de Naamã. Queridos, esta menina nos chama bastante atenção pelo fato de todo o ocorrido na vida dela. Perceba que ela saiu presa da sua pátria, da sua terra. Imaginemos, irmãos, a dificuldade que enfrentou esta menina até ela chegar na casa de Naamã. E mesmo lá, as dificuldades que ela estava enfrentando. Então, nós aprendemos, amados, aqui que as adversidades da nossa vida, tudo aquilo que nos sobrevém, que nos causa desconforto, é porque Deus quer fazer alguma coisa através dessas ocorrências. Veja que o sofrimento desta menina, tudo o que ela passou, é porque Deus tinha um propósito com ela na terra da Síria. Era tornar o nome do Deus de Israel conhecido. Era tornar o nome do profeta Eliseu conhecido. Fazer a obra de Deus ser exaltada. Glorificar o nome do Senhor. Então Deus tinha uma obra maravilhosa na vida desta menina, amados. Veja, então nós devemos entender, irmãos, que quando nos sobrevêm as lutas, as tribulações, momentos difíceis na nossa vida, o porquê eu estou passando isso, por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou desempregado, por que eu estou passando necessidades, por que este mês me aconteceu isso, hoje me aconteceu essa coisa, por que eu fui caluniado? Esta menina, amados, ela estava cativa no meio de exércitos estrangeiros, fora da sua terra, longe dos seus pais, vivendo uma situação horrível, mas ela tinha uma fé no seu coração. Ela sabia que o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo. Louvado seja Deus. Então, assim também, amados, nós devemos entender que as adversidades, tudo aquilo que nos põe a mão na cabeça, que nos tira o sono, é porque lá na frente Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida. E aqui, queridos, Deus cumpre a palavra dele. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, está escrito que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu esta menina escrava para aquele povo sem valor nenhum, mas a voz desta menina, através do poder de Deus, ecoou naquela terra e Naamã teve que se curvar para ouvir a voz daquela menina. Também, amados, se cumpre a palavra do Senhor. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 6, que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Deus aqui pega uma menina humilde para abater a soberba do soberbo Naamã. Aleluias! Deus cumpre a sua palavra todos os tempos, todos os tempos. Meus irmãos, fato é que esta palavra chegou aos ouvidos de Naamã. Naamã se dirigiu ao rei da Síria, o rei fez cartas ao rei de Israel, e Naamã, com todos os seus despojos, toda a sua pompa, ele saiu das terras da Síria e veio para Israel para conversar com o rei de Israel, lhe entregando carta para que fosse curado com a carta do rei da Síria endereçada ao rei de Israel, para que Naamã recebesse a sua. Amados, quando o rei de Israel recebeu essas cartas, ele se indignou, rasgou as suas vestes e disse: olha, vede que este rei procura ocasião contra mim. Acaso eu sou Deus para curar, para dar vida, para tirar vida? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, Deus tinha propósito em todos esses acontecimentos, porque quando a palavra ecoou
aos ouvidos do profeta Eliseu, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Manda que ele venha a mim, para que se saiba que ainda há profeta em Israel. Ele saberá que há profeta em Israel. Amados, não foi para sua própria honra que o profeta Eliseu falou isso, mas para a honra de Deus, para a glória de Deus. Pois bem, queridos, Naamã saiu com toda a sua pompa, toda a sua cavalaria, com todos os seus presentes, com tudo aquilo que ele tinha de melhor para se encontrar com o profeta. Porque nos pensamentos deles, amados, o profeta iria o receber muito bem, com honra, com festas, da melhor maneira possível. Afinal de contas, ele era um homem famoso. Afinal de contas, Naamã era um homem de prestígios. Então, no seu coração, nos seus pensamentos, o profeta iria, ao menos, sair da sua casa, recebê-lo, colocar a mão sobre a lepra, orar ao Deus de Israel e curar a lepra. Assim, irmãos, pensam os soberbos. Assim pensam as pessoas que são prepotentes. Elas nunca querem estar por baixo, sempre por cima. E sempre elas querem que os seus pensamentos prevaleçam acima de qualquer coisa, mesmo que elas estejam bastante necessitadas, como Naamã estava necessitando de uma cura. Pois bem, ele foi, irmãos, e partiu para a casa de Eliseu, mas foi para a casa de Eliseu como um pedinte vai pedir esmolas, porque Deus faz assim, amados. Deus tem o controle da vida do ser humano. Aleluias! Deus faz como quer. O orgulho, a soberba, a prepotência, ela abate o homem, irmãos. Mas a lepra, ela humilha o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que ele teve que ir lá. E quando ele chegou à frente da casa do profeta, ele teve uma grande surpresa. O profeta não saiu ao seu encontro. O profeta não deu as caras. O profeta não quis falar com ele. O profeta não estendeu a mão para o saudar. O profeta não deu honras para ele. Isso não quer dizer, amados, que o profeta era arrogante, não. É porque Deus tinha um propósito em arrancar a soberba de Naamã e, através da humildade, ele receber a sua cura. Então Eliseu disse para o mensageiro: diga para ele descer ao Jordão, se lavar 7 vezes e ele ficará purificado. Louvado seja Deus. Amados, quando Naamã recebeu esta notícia, ecoou nos ouvidos dele que ele tinha que entrar naquele rio Jordão. Ele ficou indignado. Ele disse: não pode ser. Este homem não saiu para falar comigo. Ainda me manda para descer nas águas deste rio Jordão. Irmãos, a Bíblia diz que ele ficou indignado e ele foi embora. Porque, dizendo assim consigo: Abana e Farpá são rios de Damasco, que tem águas muito melhores do que todas as águas de Israel. Por acaso eu não posso mergulhar no rio Abana, no rio Farpá e ficar purificado da minha lepra? Por acaso tem que ser exatamente no rio Jordão? Irmãos, quando Deus quer operar, não é da maneira do homem. Quando Deus quer operar algo glorioso, não é com os pensamentos humanos. O homem não ajuda Deus a trabalhar. O homem não ensina Deus a trabalhar. Deus faz da maneira que quer. Abana e Farpá, nenhum desses rios, nenhum outro de Damasco, tinha o que o Jordão tinha. O Jordão tinha o Deus de Israel. O Jordão pertencia ao Deus de Israel. O Jordão presenciou a passagem
da Arca da Aliança. O Jordão presenciou a passagem do profeta Elias. O Jordão presenciou a passagem do profeta Eliseu. No Jordão tinha mistérios, no Jordão tinha poder, nas águas do Jordão tinha cura. Por isso que Deus mandou ele para o Jordão. Deus tem o melhor para o homem. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Ainda que você não entenda o trabalhar de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque Ele tem o melhor para você. Amados, muitas vezes o ser humano, para que ele receba algo da parte do Senhor, é necessário que ele saia do formalismo, que ele saia das cerimônias, dos rituais. Naamã, amados, Naamã dizia consigo: certamente ele sairá. Isso é o mínimo que ele pode me fazer. Sendo eu um nobre da Síria, um homem valoroso, eu já venci várias batalhas, inclusive contra Israel. No mínimo, o profeta sairá a mim com toda essa minha pompa, com todos os meus presentes. Ele sairá, se colocar de pé, ele invocará o nome do Deus dele, ele colocará a mão na minha enfermidade, na minha lepra, e eu serei restaurado. No mínimo, ele fará isso comigo. Isso, irmãos, é o que estava no coração de Naamã. Glória a Deus. Naamã, ele não poderia receber a sua bênção, a sua cura, da mesma maneira que ele chegou na frente da casa do profeta. Deus estava trabalhando na vida dele. Louvado seja Deus. Abana e Farpá, os rios de Damasco, irmãos, poderiam até ter águas melhores mesmo, como de fato a história diz que tinham. Mas se ele se banhasse nesses rios, apenas ia sair as sujeiras de sua roupa, as sujeiras de sua pele. Mas somente no Rio Jordão é que ele poderia ser restaurado de sua lepra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não levou em consideração que o Jordão pertencia ao Deus de Israel. E na sua indignação, ele se foi. Glória a Deus. Mas aí agora entra a questão dos seus servos, irmãos. Deus também usa os servos, os pequenos, aqueles que não têm voz. Deus coloca voz na boca daqueles que não têm voz. Agora, aqueles homens de Naamã que estão ao lado deles ali, que mal podem abrir a boca, agora podem abrir a boca e dizem: meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais algo mais fácil, como descer nessas águas e se lavar 7 vezes. Então, amados, depois de uma conversa ali, ele torna atrás e resolve descer as águas do Jordão, porque havia uma palavra lançada pelo profeta: e ficarás purificado. O profeta já havia lançado, irmãos, a palavra. Louvado seja Deus. Ele teve muita dificuldade de aceitar, mas então desceu as águas, mergulhou naquelas águas, amados. Não se sabe realmente de que maneira que ele mergulhou nas águas do Jordão. Há quem diga que ele mergulhou ali 7 vezes mais descontroladamente, querendo sair o mais rápido possível das águas. Mas fato é que Deus fez o seu milagre, louvado seja Deus. Deus honrou a palavra do profeta. Deus vela pela sua palavra, porque na lei as águas purificariam os leprosos, e ali o Senhor honrou a sua lei, o Senhor fez com que a sua palavra fosse honrada através desta ocorrência, deste milagre. Quando ele saiu das águas, amado, a sua carne estava como a carne de um menino.
Glória a Deus, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Naamã agora era outro homem, era outra criatura. Quando ele sai das águas e vai ter com Eliseu, agora ele já vai com outro andar, com outra voz, com outros sentidos. Ele agora é uma nova criatura, uma pessoa transformada, não pelas águas, não pela cura, mas ele recebeu uma transformação no seu interior, no seu coração. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Como sabemos disso, amados? Porque depois de tudo, ele pediu perdão a Eliseu e ele disse que adoraria. Glória a Deus. E nós vemos aqui, queridos, a conversão deste homem, o trabalhar de Deus na vida dele de uma maneira sobrenatural, não apenas pela cura física, mas pela cura interior no seu coração. Nós vemos isso no versículo 17, quando está escrito assim: E disse Naamã: Se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que haste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus. Aqui, amados, nós vemos a conversão deste homem e agora a sua prontificação em adorar ao Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao contrário, irmãos, de muitas pessoas que recebem tantas bênçãos de Deus e depois você não acha mais a pessoa adorando a este mesmo Deus. Glória a Deus. Mas você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta palavra, louvado seja Deus. O Senhor te visita hoje através desta palavra. Visita a tua alma, o teu coração, a tua vida. O Senhor faz uma cura dentro de ti hoje. O Senhor, eu profetizo hoje uma cura física na tua vida, na tua enfermidade, na tua doença. Hoje, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas porém, o Senhor quer curar a tua alma, o teu coração, o teu interior. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. Amém.